Boa noite, meus irmãos. Eu sou Wellington Aguiar. Para mim é uma satisfação enorme nós estarmos aqui mais uma vez, esta noite, para falarmos do Evangelho de Jesus. É uma bênção para todos os que podem, em algum momento, analisar e entender o Evangelho de Jesus. Podemos falar, podemos ouvir, aprendermos juntos essa grande oportunidade. Eu sou aqui do Segal, frequento a minha casa aqui no Segal, na Avenida T2, e também a gente participa lá num grupo de mediúnicos da Federação Espírita, aqui do estado de Goiás. Então a gente tem algum tempo na seara espírita, né? Na doutrina espírita. Então para nós é uma grande satisfação nós estarmos juntos aqui, né? Vamos abrir a nossa noite de estudos com a prece, agradecendo a Jesus essa oportunidade. Vamos lá fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus este momento tão especial em que nós nos colocamos à disposição do Mestre para estudar o Evangelho, para entender o Evangelho, para compreender o Evangelho dentro dos nossos corações. Jesus nos deixa sempre oportunidades novas de aprendizado, de conhecimento do que Ele nos ensinou. E aquele que estuda o Evangelho está sempre na direção certa, no caminho certo, né? Para ser homens de bem. Então, Jesus, nós te agradecemos por esta noite, agradecendo aos companheiros espirituais que se vinculam a esta casa espírita, que trabalham aqui nesta casa religiosa. Agradecemos a proteção e a paz sobre todos nós, os que estamos presentes, os que estão nos vendo via online nessa nova modalidade de semear o Evangelho. Obrigado, Jesus. Nos proteja nessa noite de estudos, dando-nos compreensão e paz. E assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, esta noite abençoada nós vamos estudar o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, e fala assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, né? O que Jesus queria dizer com isso? Então todos nós que vamos estudando o Evangelho, a cada vez que a gente faz a leitura de uma passagem, ou que renova aquela leitura, e lê novamente aquela leitura, a gente percebe assim uma nova compreensão do texto. Quem não passou por isso, né? Leu da primeira vez, entendeu bacana, mas na segunda vez tem uma nova compreensão, uma nova luz sobre aquele texto, uma nova forma de pensar. Não é assim que a gente percebe? Então é assim, a gente vai descobrindo conhecimentos novos a cada leitura, novas compreensões, né? Uma nova luz sobre as nossas mentes. Então o Evangelho tem essa propriedade maravilhosa de nos ensinar novamente ou dar-nos nova oportunidade de compreensão dele. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus, né? Então a gente vai lendo aqui essa passagem, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. A interpretação de hoje pode ser um novo ângulo de alguém que já leu, né? E também não é uma compreensão fechada, única, porque o Evangelho permite isso, novas facetas de interpretação. Não é assim? Quando a gente vai lendo as passagens, a gente percebe o processo pedagógico de Jesus ao nos ensinar. Jesus, a minha maneira de ver, foi um professor da vida, um professor do amor, um professor de sentimentos, né? Ele usava a sua metodologia de trabalhar com as pessoas no campo, nas cidades, caminhando, né? Exemplificando, e isso mostrava para a gente de forma suave e profunda as lições da vida. Então Jesus, ele foi especialmente, entre outras coisas, um educador, né? E a gente vai perceber aqui
nesta passagem do Evangelho, como ele é um professor para todos nós, né? Diante dos acontecimentos da vida, ele tirava sempre uma lição. Esse capítulo, ele começa no item 1, ele vai nos ensinar aqui, o item 1 e o item 2 especialmente, eles trazem duas passagens do Evangelho de Mateus, em que Mateus nos narra o que Jesus viu em certo momento e a lição que ele nos tira do acontecido e nos passa. Então, nessas lições, Jesus faz 2 alertas para nós, né? Ou 2 conselhos, ou 2 ensinamentos, entre outros. Tirei 2 aqui. No capítulo 1, no item 1 do capítulo, ele estava falando lá sobre as pessoas que davam esmola, né? Que agiam dando esmola, mas com outro sentido. Um duplo sentido, vamos dizer assim, né? Ele diz assim: guardai-vos de fazer boas ações diante dos homens. Olha, fique alerta quando você for fazer boas ações diante dos homens, diante de outras pessoas, diante de uma assembleia, né? Ele fala assim, cuidado com isso. Ele alerta para a gente não soar a trombeta, quer dizer, fazer alarde, não tocar a campainha, não tocar apitos, né? Estou dando aqui minha contribuição, olhem para mim, né? Então ele faz um alerta para a gente sobre isso, os riscos que nós corremos ao fazer isso. Ele acrescenta ainda, quando derdes esmola, olha o conselho, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Veja, ele constata uma situação e logo em seguida nos dá um conselho. Que quando a mão esquerda fizer algo, nem a sua própria mão direita deve ficar sabendo. Então ele diz lá que diante de algumas situações, alguns homens alardeavam a doação, ou a esmola, ou a contribuição para o templo, e faziam disso momentos de alarde, né? Todo mundo sabia o que estava fazendo. Se mostrava, né? Aparecia, se fazia aparecer para os homens daquela época. E o outro acontecido conta a história que ele estava diante de um leproso, né? E ao curar o leproso, fez a cura do leproso, mas assim disse a ele, guarda-te de falar disso a alguém. Quer dizer, Jesus dizendo assim, olha, você foi curado, mas não espalha para ninguém, não. Né? Fica só com você e você vai lá no templo, mostra-se ao homem, a pessoa responsável e ele vai te dar um atestado de cura. Né? Então Jesus tinha um extremo cuidado nesse aspecto de fazer as doações ou de fazer a caridade material, né? Ele nos recomendava um certo cuidado. Guardai-vos, guarda-te de falar isso, fica no silêncio, né? Então essa lição que o Evangelho nos traz esta noite, para nós ela é de suma importância, de muita importância. Vamos compreender aqui um pouquinho mais sobre esta passagem de Jesus para a gente poder entender um pouco mais. O que Jesus quer nos ensinar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é a sua grande preocupação sobre nosso modo de agir diante dos nossos semelhantes. Ele tinha grande preocupação com o nosso modo de agir nessas situações de doação, né? Ele percebia que os homens daquela época faziam a caridade moral para se mostrar, a caridade material, especialmente, né? Não moral, mas a caridade moral, para se mostrar, para aparecer. Isso acontece hoje também, muito mais. Né? As pessoas continuam fazendo a caridade, ou muitas delas fazem a caridade material para aparecer diante dos homens, para se engrandecer. Né? Põe nos jornais, olha, doei tantos,
Vocês já viram notícias de jornais, fulano de tal doa X ou doa X mais, fulano de tal visita os hospitais, especialmente nas épocas da política, a gente vê muito isso, né? Os homens, os nossos maiores, visitando os hospitais, mas levando a imprensa junto. Ele sabe, Jesus sabe, ao nos ensinar isso, ao nos clarear isso, que nós somos muito egoístas. Nós homens somos muito egoístas, que nós gostamos de aparecer, que nós fazemos a caridade muito mais para a nossa família, para os nossos familiares. A gente, quando vai fazer um ato de bondade, a gente escolhe as pessoas, não é isso? Jesus percebe que nós fazemos isso diante dos homens, mostrando para as pessoas o que fazemos mais para os nossos familiares. É que nós ainda não percebemos que todos os homens são nossos familiares. Todas as pessoas são nossos familiares. Nós pertencemos à grande família universal. Então nós temos a família consanguínea, para a qual nós damos um olhar muito maior, mas nós temos a família da Irmandade Universal. Todos somos filhos de Deus, portanto irmãos, né? Então, Jesus, nessa percepção do nosso egoísmo, que nós trabalhamos diante dos homens, né? Nós ainda doamos do nosso excesso. Do nosso excesso. Nunca doamos daquilo que nos falta. Eu estou falando alguma inverdade, meus irmãos? Quando a gente tem uma sobra, a gente doa. Quando a gente está apertado, assim, a gente tem mais dificuldade para abrir mão, né? A gente muitas vezes fazemos a caridade, mas com o nosso excesso. E quase nunca com a nossa falta, né? Daquilo que nos falta. Então nós somos especialistas em fazer esses atos de caridade material com o olhar da matéria, diante dos homens, diante da sociedade. Nosso olhar se apequena muito. A gente olha muito para baixo. Esquecemos de olhar para Deus, né? Existem, como o Evangelho aqui nos fala, que na luz do dia pessoas doam grandes somas, mas na escuridão da noite não dá uma moeda sequer. Olha que frase bonita, né? Na luz do dia quer dizer quando todo mundo pode ver. Quando todo mundo pode ver, eu ajo com caridade. Mas quando não tem ninguém olhando, eu não consigo doar nada. Eu fecho a mão, né? Volta a ser o que era, na realidade, né? Volta a ser o que era, né? É uma falsa modéstia, vocês sabem, falsa modéstia. Tem gente que também nessa doação durante o dia, né? Às vezes esconde a mão, assim, para demonstrar uma certa modéstia. Não, ninguém está me vendo aqui, vou fazer isso. Mas deixa uma pontinha, um rabinho para que a pessoa possa ver. De caso pensado, dá notícia para a imprensa. Ou quando a gente doa para alguém, a gente conta em casa, fui lá hoje, tal lugar, né? A gente acaba por disseminar ou dar conhecimento daquilo que fazemos. Irmãos, nós somos ainda muito materialistas, muito materiais ainda. Nós temos pouco olhar para as coisas de Deus. Nosso olhar se apequena muito diante das coisas de Deus, né? E Jesus faz um alerta aqui, ou Kardec interpreta, né? Ele fala assim, pessoas que agem assim diante dos homens, com de caso pensado, prepara a situação, ou que dá com a mão esperando que o outro aplauda, né? Temos muito disso. Aqueles que fazem com essa ostentação, ostentando a situação, já receberam sua recompensa. Não é? Já receberam sua recompensa. Eles não queriam ser vistos? Não queriam ser aplaudidos? Não queriam ser incensados, né? Receber os obrigados, as atenções, né? Os apertos de mão. Não era o objetivo dele? Por
Porque quem faz com esse tipo de ação diante dos homens e recebe a sua paga, já está pago. Já receberam a sua recompensa. Jesus está dizendo assim, se você age desta maneira, não pode esperar que Deus te acrescente algo mais, porque você já recebeu aquilo que você se propôs, ou nós recebemos aquilo que nos propusemos, quando agimos assim, não é? De caso pensado, para que todo mundo veja. Então, meus irmãos, Jesus está nos ensinando. Por isso que eu digo que Jesus é um professor. No seu método pedagógico, ele vai nos ensinando, mas nunca impondo. Ele vai acrescentando conhecimentos de modo que a gente consiga desenvolver por nós mesmos a nossa própria interpretação. E a partir disso a gente mude, né? Faça de modo diferente. Modo diferente, ele quer que nós ajamos de modo diferente. E quando Jesus fala dessa maneira, que aqueles que agem diante dos homens já receberam sua recompensa, ele está dizendo que você tem que agir diferente para que Deus te dê uma recompensa diferente, né? Ele nos alerta, Jesus nos alerta que esses atos de doação que nós fazemos, né, eles vão além da caridade material. Não é só a caridade material que Jesus está falando aqui. Ele nos alerta para a caridade moral, mas acrescenta uma nova interpretação, né? Jesus nos chama a atenção para a necessidade de nós também doarmos aquilo que possuímos. Aquilo que possuímos. Possuímos de verdade. Quando fala possuir de verdade, meus irmãos, é aquilo que nós temos dentro de nós, que isso é intransferível. O que está fora, que é o dinheiro, que é o arroz, que é isso são coisas transitórias que nós apenas utilizamos, que não é nosso, né? Nós apenas manipulamos, utilizamos, trabalhamos com essa matéria. Mas quando ele fala que para a gente dar daquilo que nós somos de fato, ele está falando com o olhar do Espírito, com um ponto de vista espiritual, né? É a caridade moral. Caridade moral. Nós sabemos que nós precisamos também exercer a caridade material. Sim, é preciso, em tempos difíceis, a caridade moral a caridade material é necessária. Mas a caridade moral é importantíssima nesse caso, né? E a gente, mesmo que a gente ainda esteja fazendo a caridade material, ao mesmo tempo nós podemos fazer a caridade moral, espiritual, né? Dar daquilo que somos. Gente, mas o que é que nós podemos dar, hein? O que é que nós podemos dar além da matéria? Muitos pensam, né? Ah, mas eu não tenho material, eu não tenho um prato disso, um prato daquilo, eu não tenho um saco disso. O que é que eu vou dar? Né? Gente, tem tantas coisas que nós podemos acrescentar para alguém. Por exemplo, nós podemos dar a nossa alegria. A nossa alegria. O nosso abraço, né? A nossa paz. A nossa luz, nós podemos dar. A nossa palavra de conforto, de carinho, a nossa presença, né? O nosso aperto de mão, o nosso abraço caridoso, o nosso olhar, meus irmãos. Olha como é importante o nosso olhar, viu? É o nosso olhar amoroso. Veja, tem muita gente assim que no aprendizado também, que se especializa em doar cestas básicas, corre atrás, faz. Então ele doa a matéria, mas muitas vezes não consegue doar o olhar caridoso e carinhoso. O olhar fala diferente da doação material. Ele doa a matéria, mas o olho fala diferente. Os olhos não são a porta da alma? Então, às vezes você você vê o olhar daquela pessoa que está doando, mas ele não está ali, né? O olhar
não está fazendo caridade. Minhas irmãs, meus irmãos, doar a nossa paz, doar o nosso sentimento, doar o nosso abraço fraterno, o nosso olhar carinhoso, são as gentilezas da alma, como disse uma companheira de Brasília. São as gentilezas da alma, aquilo que nós somos de fato, né? Pensa, meus irmãos, doar as gentilezas da nossa alma, daquilo que vai dentro de nós, né? A palavra carinhosa, na entonação adequada, a entonação é alegre, festiva, amorosa, falar com carinho. Isso são os valores da alma, né? Isso é importante demais a gente conseguir fazer. Esse é o oposto do que Jesus falou anteriormente, né? Ou que ele nos quer isto aqui. Enquanto uns falam para ostentar, soam as trombetas da doação, quando você faz sem ostentação, com as gentilezas da alma, você faz aquilo que Jesus quer e nos ensina a fazer, né? É isso que nós estamos falando aqui, minhas irmãs e meus irmãos. Doar sem ostentar é no silêncio, é debaixo do quieto, é você estar presente doando. A matéria vai pelas mãos físicas, mas a gentileza da alma vai pelas mãos do Espírito, pela palavra amiga, né? Minhas irmãs, meus irmãos, a gente até compreende que, para nós, no estágio que nós estamos, é muito difícil a gente conseguir agir, né, no silêncio, auxiliar o outro no silêncio, quietinho. É muito desafiador para todos nós. Não é fácil a gente sair do desejo de aparecer. Nós temos dentro de nós essa ânsia, esse desejo, essa vontade que as pessoas saibam quem sou eu, o que eu estou fazendo. Não é isso que se vê nas redes sociais, as pessoas se mostrando, querendo dizer o que fazem. Isso é um desejo de aparecer. E nós, quando fazemos a caridade, de certa forma, a gente tem um desejo de aparecer, né? Para os outros, olha, estou aqui, está me vendo aqui, estou fazendo, né? Então, quando Jesus fala para a gente fazer sem que uma mão saiba o que a outra faz, ele está dizendo para a gente agir no silêncio. E é muito desafiador isso. É muito desafiador, né? Fazer sem mostrar. Meus irmãos, nós não precisamos chamar a atenção para nós mesmos. Mas não há necessidade que alguém veja. Não há necessidade disso, né? É desafiador a gente perceber que não há necessidade de que alguém veja, que alguém saiba. Para que alguém tem que saber do que nós estamos fazendo? Então, por isso é um desafio, por isso é uma conquista nós avançarmos nessa direção, trabalhar no silêncio, né? Porque todo mundo quer um obrigado. Não é assim? Olha, gente, percebam, quando a gente faz a doação, muitas vezes, vocês já fizeram, nós passamos por muitas situações assim, né? A pessoa pega a cesta básica, vira as costas, e a gente fala assim, não disse nenhum obrigado, né? Não falou nenhum obrigado. Não é assim, gente? A gente espera que a pessoa faça ou diga pelo menos um obrigado, né? A gente fica chateado com isso. Ficamos chateados porque a gente espera alguma coisa. Veja, por isso que é um desafio. Por isso que é um desafio a gente não esperar agradecimento e retribuição, a gente fazer o bem pelo bem, não porque o outro tem que nos agradecer. E há pessoas ainda, como nós todos, quando a gente doa alguma coisa, a gente ainda quer direcionar o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Por exemplo, eu vou doar uma máquina de lavar para alguém, né? E a gente quer que aquela pessoa faça aquilo que eu desejo. Se a pessoa vender, pois se você não deu, então se deu já é dela, né? Então veja que é um grande desafio a gente estar, né? Então Jesus,
E Kardec aqui fala no nosso capítulo dessa noite, ele fala assim, que é preciso a gente fazer uma abstração da vida presente, não olhar para a vida presente, a gente olhar a vida futura, né? Renunciar à satisfação que os homens nos dão e esperar a aprovação de Deus, né? Então, meus irmãos, fazer no silêncio é isso aí. É renunciar a esse agradecimento, a esse muito obrigado, a esse pegar na mão, né? Aquele sentimento que nos enche de orgulho. Eu fiz. Trabalhar no silêncio e esperar a aprovação de Deus. A aprovação dos homens. Se a gente esperar isso, a gente já fica agradecido, a gente já recebeu a recompensa. A aprovação de Deus é olhar para a vida futura. Nós compreendemos isso, né? Isso é sinal de maturidade. Quem compreende isso é sinal de maturidade espiritual. A gente compreender que nós já podemos entender que nós não temos obrigação ou não temos que esperar o agradecimento dos homens. É deixar que Deus está vendo. Deus está vendo, né? Deixar da beneficência vaidosa. Doar com aquela beneficência vaidosa. Beneficência vaidosa. Fazer no silêncio. Só Deus está sabendo. Vai ali, doa o sangue em silêncio. Pega uma cesta básica, vai ali em silêncio. Vai visitar alguém em silêncio. Conversa com alguém em silêncio. Né? Fazer no silêncio demonstra o nosso estado evolutivo. Fazer no alarde demonstra o nosso olhar para a terra, olhar para os homens. Fazer no silêncio demonstra o nosso olhar para Deus e, portanto, a nossa maturidade espiritual. Né? Eu não necessito mais do olhar do homem. Eu não preciso mais da aprovação do homem. Eu não preciso mais do aplauso de ninguém. Eu só necessito da aprovação de Deus. E o resto vai seguindo, meus irmãos. Né? O resto vai seguindo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou capaz de mudar? Se eu ajo assim no alarde, eu sou capaz de mudar para agir no silêncio? Para fazer isso, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Eu preciso ser honesto comigo mesmo. Né? Eu sou sincero comigo nessa interpretação? Eu olhando para mim, de qual maneira eu estou agindo? No alarde ou no silêncio? Né? Eu sou verdadeiro comigo mesmo? Meu irmão. Nós temos que nos conhecer para isso, para saber para onde vamos, né? Se nós estamos na direção certa, né? Então eu tenho que fazer essas perguntas. Sou honesto comigo mesmo? Estou agindo com sinceridade, né? A quem eu quero agradar? Essa pergunta precisa ficar no nosso coração, na nossa mente. A quem eu quero agradar? Aos homens ou a Deus? Quando a minha mão direita fica escondida da esquerda, eu estou agradando a Deus. Mas quando eu faço e conto para todo mundo, eu estou agradando aos homens. Né? Os ensinamentos de Jesus são para nossa mudança íntima. Então, evangelhos são para nossa mudança íntima. Né? A doutrina espírita, ela interpreta o evangelho de modo assim, o evangelho redivivo, e vai nos ensinando o pensamento verdadeiro de Jesus, sem laço nos homens, sem algum acréscimo, na sua pureza lirial. Né? Fazer a caridade, como nos ensina Jesus. E tem algumas formas de fazer, mas nós podemos fazer em pensamentos,
Nós podemos fazer caridade em pensamento, fazer oração, a vibração para aquela pessoa, para aquele doente, né? Aquela pessoa que nos pede uma oração. É uma caridade moral em pensamento. Nós podemos fazer a caridade através das nossas palavras. Aí você já verbaliza o pensamento. É um conselho, né? É uma palavra amiga que você diz para alguém. É você dialogar com outra pessoa, ouvir. Isso é uma caridade excelente. Ouvir, né? Falar e ouvir, fazendo, acrescentando para aquela pessoa. Isso é uma caridade, né? Através das ações também, né? Claro que nós ainda precisamos, nós estamos na Terra, precisamos muito desse tipo de coisa. Então, minhas irmãs e meus irmãos, já estamos finalizando aqui, mas deixar essa lembrança que nós temos duas opções. Fazer a caridade material e moral, né? E alardear para todo mundo, para todo mundo ficar sabendo e receber a recompensa dos homens, ou fazer a caridade no silêncio, sem que a mão direita saiba o que faz a vossa mão esquerda, né? Ou que a mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, no silêncio. Só que Deus está ouvindo e está vendo, né? São as opções que nós temos, né? E nós somos capazes de fazer isso, né? Nós somos capazes de vencer esse desafio que nós nos colocamos, trabalhar no silêncio, né? E esperar a apreciação de Deus. Então, devo ser sincero com a minha interpretação, devo ser verdadeiro comigo mesmo, né? E desejar agradar a Deus e não aos homens. Tem uma poesia aqui que eu sempre gosto de ler, uma poesia que expressa muito bem. Está nesse livro aqui, ó, Poetas Redivivos, do Chico Xavier. São diversos poemas, diversos espíritos, né? E eu gosto muito da Maria Dolores. Maria Dolores é uma bênção de poesia. A poesia dela tem assim um lirismo, né? Assim, um sentimento. As palavras são... Precisa ler para entender, né? Então vou ler aqui uma poesia que está nesse livro. Chama Bendito Sejas. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura, pela ternura sorridente com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria para lenir, no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez, que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia, sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço. Porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus. Maria Dolores. Bem, meus irmãos, muito agradecido pela paciência de estar me vendo aqui.
né? Vamos fazer a nossa prece final, lembrando que durante a prece há o passe de harmonização, a distância, né? Deus é pensamento, o Espírito é pensamento. Então, o pensamento nos alcança onde quer que estivermos. Mestre Jesus, querido companheiro, muito obrigado por essa noite tão especial, em que pudemos aprender do Teu Evangelho, do Teu ensinamento, da Tua alegria, Senhor. Que nós possamos, a partir deste aprendizado, onde quer que estivermos, Senhor, sermos pessoas dignas, sermos trabalhadores da Sua messe, né? Trabalharmos, Senhor, no silêncio da caridade, exercitando o Seu ensinamento que aprendemos esta noite. Obrigado, Senhor Jesus. Que esse passe, que essa fluidificação, que essas harmonias benditas que descem do céu possam nos fazer melhores, reequilibrando as nossas mentes, os nossos sentimentos. Obrigado, Senhor Jesus. Enfim, nós te agradecemos por tudo e te pedimos, seja o farol das nossas vidas por onde quer que caminhemos. Que assim seja, graças a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, que nós tenhamos uma semana alegre, com muita saúde e paz. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja.